O Grêmio vence e convence num jogo que foi um tanto nonsense. Fim de jogo na Arena do Grêmio, Grêmio 2, Atlético Paranaense 0. Uma vitória importantíssima do Grêmio, né? Começando pelo lado pragmático da tabela, da pontuação, né? Uma vitória importantíssima depois da estreia com derrota, né? E até pela sequência que se avizinha aí de muito jogo encardido em sequência, com Libertadores no meio e talvez rolando um desgaste. Então, essa vitória foi importantíssima contra um adversário dificílimo ao lado do Inter, talvez o outro time mais cascudo, mais difícil que o Grêmio enfrentou no ano, né? Se eu não estou esquecendo de nada, eu acho que foi sim o Atlético Paranaense, o time mais encardido do ano, talvez ao lado do Internacional. E o Grêmio não só venceu, como convenceu, né? O Grêmio, aí já entrando na parte qualitativa da análise, né? Menos pragmática e mais subjetiva, o Grêmio surpreendeu a todos, pelo menos a mim, né? Na verdade, eu vou falar por mim, mas eu acho que olhando o cenário pré-jogo, o Grêmio surpreendeu muita gente, não só pela vitória, mas principalmente pela atuação. Principalmente pela atuação. Eu confesso que eu tava bem tenso para esse jogo, assim, eu tava preocupado com esse jogo, mas isso não significa que eu descartava uma vitória do Grêmio, né? Agora, eu não tinha certeza dessa vitória, eu achava que tinha grandes chances de a gente empatar ou até perder, e pensava que se a vitória viesse, né? Não tem como em cenário nenhum a gente pensar que o Grêmio não pode ganhar do Atlético Paranaense em casa, né? Então, tipo, né, é futebol, é o Grêmio, né, tem coisas que não dá para duvidar. Mas eu pensava que se essa vitória viesse, seria parindo uma bigorna, seria difícil, seria algo talvez no detalhe, placar magro, com, né, jogo tenso até o último segundo. E cara, não foi. Por que eu disse no começo do vídeo, não foi só para rimar com vence e convence? Eu disse que o jogo foi um tanto nonsense. Até assim, o roteiro do jogo em si não teve grandes intercorrências, grandes situações aleatórias ou nonsenses, né, para caracterizar o jogo assim. Mas eu considerei nonsense no sentido de que, cara, me deixou um pouco de boca aberta. Eu fiquei impactado positivamente com a atuação do Grêmio, com o desenrolar do jogo. Por quê? Porque o Grêmio vinha mal. O Grêmio, depois que ganhou o Gauchão, emendou duas derrotas irritantes, né? A contra o Achipato nem se fala. Aí o pessoal pensou, mas tinha a festinha do Gauchão, estavam de ressaca, não sei o quê, pouco tempo. Aí vem um Vasco da Gama fragilíssimo, embora no Rio de Janeiro, mas ainda assim um time muito fraco do Vasco, e o Grêmio foi um gatinho lá no Rio. Então somou tudo, né? E não só pelas derrotas, mas pelas atuações desses dois jogos, né? Foi algo muito preocupante assim que a gente viu. E do outro lado, e aí começa a entrar a bizarrice das circunstâncias do futebol. Do outro lado tinha um Atlético Paranaense do técnico Cuca, que é um bom técnico, que assumiu o Atlético e tinha feito até então 8 jogos, somando 8 vitórias. O Cuca ainda não empatou com o Atlético Paranaense, agora conheceu a primeira derrota, mas eram 8 jogos e 8 vitórias. O melhor ataque do Brasil na temporada. E só para ter uma ideia, nos últimos 2 jogos, acho que eles tinham feito 10 gols, é uma coisa assim. É assustador, assim, eles estavam ganhando de todo mundo e fazendo gol em todo mundo. E o Grêmio, por sua vez, mal e tomando gol de todo mundo. O Grêmio tomou gol de times ridículos esse ano, do Gauchão, da Libertadores, de tudo que é jeito, merecendo, não merecendo, tomando só um, tomando mais de um. Então, assim, cara, tu faz essa análise do momento conturbado do Grêmio, da questão defensiva do Grêmio vazar, da questão ofensiva do Atlético tá tinindo, dos caras estarem ganhando de todo mundo.
que tu espera, né? No mínimo um jogo encardido, repito, não impossibilitando, ninguém duvidava que o Grêmio fosse capaz de ganhar, mas talvez se duvidasse que fosse com essa tranquilidade, né? O jogo em si, o Grêmio começa, eu até cometi o erro de ouvir um pouquinho da Rádio Gaúcha aqui antes de gravar o vídeo. Eu estava ouvindo as coletivas, né? A coletiva do Renato, na verdade. E aí, antes do Renato entrar, tive que ouvir o Maurício Saraiva dizendo que no começo do jogo o Atlético foi. Não foi avassalador o termo que ele usou, mas ele disse que né, o Atlético foi dono do jogo no começo e tal, e depois o Grêmio se encontra, principalmente no segundo tempo. Cara, eu não concordo com isso. Eu absolutamente não concordo. Eu acho que desde o começo do jogo o Grêmio se mostrou bem portado em campo, se mostrou organizado, se mostrou postulante a vencer a partida com autoridade, coisa que se confirmou no final do jogo. O que acontece, eu acho que no começo do jogo, o Grêmio não estava tão bem quanto depois acabou se firmando melhor. Mas estava competindo de igual para igual com o Atlético, na minha opinião, até ligeiramente melhor. O Atlético teve umas duas chances, acontece, cara, é do futebol, o Grêmio também teve, né? O Grêmio também chegava, mas é verdade que naquele início de jogo o Atlético teve um pouco mais de espaço para chegar, né? E chegou umas duas vezes só, o Marquezinho sequer fez defesas, né? Sequer fez defesas assim plásticas, ele até me pareceu um pouco mais seguro hoje, mas era muito mais de intervenção, de sair na bola, né? Defesas, assim, defesas propriamente ditas ele não fez. Né? Então, em momento algum, o Atlético nos ameaçou de uma forma fora da curva, assim, e o Grêmio maduro do início ao fim. Eu acho que daí, a partir de um certo momento do jogo, ainda no primeiro tempo, talvez, e se consolidando no segundo tempo, aí o Grêmio é dono do jogo, sabe? Aí aquela coisa, 2-0 é um placar perigoso, até né? Porque se os caras empatam, se os caras descontam aos 49 e o juiz deu 50, é um minutinho de tensão, né? De horror e pânico. Mas não chegou a criar pânico em ninguém, não chegou a criar medo em ninguém, não pelo placar em si, mas pelo fato de o Atlético não nos ameaçar tanto. E pelo contrário, o Grêmio ainda teve volume, teve oportunidade de ampliar. Sério, eu fiquei meio chocado com o jogo. Meio chocado, assim, tipo... Ganhamos muito bem, se fosse 3-0 ou até mais, não seria nenhum crime. Aí eu vou tentar entrar aqui numa seara que não é muito a minha, né? Que é uma análise mais tática, assim, uma suposição tática. Eu vou tentar cagar uma tese aqui de porquê eu acho que isso aconteceu, tá? Claro que, como eu sempre digo, no futebol nem tudo é tão simples, às vezes é um somatório de fatores, pequenas coisas e não tem uma explicação assim tão rasa para explicar esse tipo de coisa. Mas eu estava até comentando com o Zé Pedro Goulart, né, um gremistão aí conhecido por muitos, a gente conversa direto em alguns jogos, né, por mensagens e tal, e eu falei para ele assim, cara, não sei o que está acontecendo. Né? Porque o Renato começou com a escalação que todo mundo temia, que era mantendo o JP Galvão, mantendo o esquema e tal. Um esquema que estava indo mal nos outros jogos, até sem o JP Galvão, imagina com, né? Contra esse forte Atlético Paranaense que se desenhava. E aí o Grêmio começa o jogo bem, né? Ao contrário do que o Maurício Saraiva acha, eu já achei que o Grêmio começou bem e mandei mensagem assim, cara, eu não sei o que está acontecendo, mas talvez tem uma hipótese aqui que me veio à cabeça. Me parece que o Atlético ele tá num esquema meio 4-2-4, né? Eu nem tenho certeza se é. Porque também essa coisa de esquema é muito relativo, né, cara? Uma coisa é como o time começa postadinho em campo antes do juiz apitar. Depois que apita, o zagueiro pode avançar, o lateral pode ficar, o outro pode ir. Aí, às vezes, o 4-4-2 vira 4-3-3 num pequeno movimento. Então, isso aí eu acho muito relativo, tá? Aí tem aqueles 4-1-2-1, 2-1, 2. Então, assim, falar desses números aí eu acho até meio... Mas, enfim, me pareceu a grosso modo que o Atlético estava tipo, quase num 4-2-4, coisa que o Grêmio também faz direto, né? E às vezes nos irrita, ou me irrita, pelo despovoamento do meio de campo, cara.
E me parece que o Grêmio tem dificuldades contra times que tem 4, 5 jogadores no meio ali, povoando, e o Atlético não tinha, era tipo o nosso contra-veneno, sabe? Era alguém usando aquilo que a gente usa, mas no caso, para nos beneficiar, porque é uma coisa que nos prejudica, né? Quando a gente pega um time encorpado ali no meio, e os caras não estavam, e o Grêmio conseguiu jogar no meio. Aí tu soma isso a um Dodge que foi muito bem, o Vija, que estava na função dele ali, né, de segundo homem ali, que ele é talvez um dos melhores do país nesse momento. Enfim, cara, aí as peças se encaixam melhor, talvez o Grêmio com esse desafogo ali, né? E acho até que em dado momento o Cuca substitui ainda no primeiro tempo, né? O time tentando corrigir um pouco isso, tentando botar mais um volante. Enfim, aqueles volantes que jogam, né? Que também sabem sair jogando e tal, mas ainda assim são volantes. Eu acho que ele tenta dar uma corrigida, mas eu não sei se não passa por aí, tá? Não sei se não passa por aí pela proposta do Atlético ser mais ou menos parecida com a do Grêmio, meio espelhada em algum nível, e o Grêmio talvez com melhores peças, com o Renato há mais tempo, e né, talvez o Grêmio tenha conseguido se sobressair. Ó. E caso eu tenha um pingo de razão nisso, fica o alerta para quando a gente enfrentar times que não necessariamente jogam com esse meio menos povoado, digamos assim, porque daí a gente vai pensar que agora o Dodge é seleção brasileira, né? Inclusive ele estava literalmente de aniversário hoje, está fazendo 28 anos hoje. A gente vai pensar que agora todos os problemas estão resolvidos, aí daqui a pouco pega um Cuiabá ali e já bate cabeça, né? Porque o Cuiabá enfia um ônibus na frente da área ou no meio de campo até mesmo, né? Então, eu acho que o Grêmio precisa entender por que ganhou, porque não é só entender por que perdeu, porque ganhou também é muito importante para a manutenção desses bons resultados. Que mais, cara? Falar do jogo, assim, eu não sei se eu vou. Eu vou ressaltar assim, algumas individualidades, eu acho que é chover um pouco no molhado, né? O Marquezinho pareceu um pouco mais seguro, mas também, como eu disse, não deu para ver grandes coisas dele. Agora, uma coisa, tipo assim, eu sou sempre o chato, né, cara? Eu tô sempre. Quando todo mundo tá criticando, eu elogio e vice-versa. Agora que era para dizer só o Marquezinho pareceu mais seguro hoje, ponto. Eu vou fazer uma vírgula da chatice. Que é tipo assim, cara, mas uma coisa que eu achei que ele acrescentaria em relação aos outros dois goleiros. Eu acho que ele é melhor, tá? Se ele conseguir voltar a jogar o que jogou perto lá do Porto, lá, ele é melhor que Kaique e Grando, tá? Eu acho. Não sei se ele está hoje melhor, mas ele, na plenitude, ele é. Se ele chegar a atingir esse nível, é titular e ponto. Mas eu achei que além da questão de ser um goleiro melhor, defendendo, eu achei que ele tinha a questão da bola no pé. Coisa que o Kaique não tem e muito menos o Grando. Né? E cara, hoje eu já vi assim que ele deu umas roscas ali, tentou se afobou um pouco na hora de chutar, já me decepcionei um pouco com isso. Mas enfim, não temos nenhum goleiro aparentemente com uma grande habilidade nos pés e isso também é uma coisa que a gente precisa entender para não enforcar os caras nesse sentido. Mas o Marquezinho, de forma geral, foi bem. O Dodge foi muito bem, né? Talvez o melhor em campo. O Jeromel, né? O velhinho ali, o velhinho da minha idade. Jeromel é Jeromel, né? Jeromel é Jeromel. Ele foi muito seguro, como sempre. Eu não sei se ele ajuda os caras que jogam ao lado dele a jogarem melhor, mas o Gustavo Martins foi bem. Aliás, já tinha ido bem contra o Vasco, né? Das poucas figuras que se salvou ali daquele jogo da estreia, o Gustavo Martins parece ser uma opção aí que veio para ficar. Eles têm que acertar a questão do renovação do contrato dele, tem essa treta aí no ar. Mas, cara, se as informações que dão conta é de que ele ganha 40 mil, o Grêmio tá oferecendo 80, ele quer 100 e alguma coisa, cara, chega em 100, ele quer 150 ou 120, uma coisa assim. Chega em 100, 110, sei lá, e vamos, né? E faz um contrato aí com gatilho para aumentar, se jogar tantos jogos, e aí vambora, cara, vambora. Parar de, né, o Grêmio quer contratar zagueiro aí que custa uma fortuna, já tem um em casa aqui pra gente apostar. Vamos chegar no denominador comum. O guri foi bem hoje de novo. 21 anos o Gustavo Martins é muito novo, né? Então acho que ele foi bem, o Dodge foi muito bem, o Vija Sante é chover no molhado, o Vija Sante, a assistência que ele deu pro Soteldo, né, cara? De cartilha, assim, né? No tempo certo, olhando para onde, com a cabeça erguida, tomou a decisão correta, executou de forma correta. Então o Vija
Vijaçante sendo Vijaçante. O Cristaldo também, né? O polêmico Cristaldo, o homem que, além de assistências e gols, que mais que ele faz? Que mais que ele faz, esse cara aí? É piada, né? Porque algumas pessoas encrencam, pegam muito no pé dele, mas virou e mexeu é gol, virou e mexeu é assistência, virou e mexeu são ambos, né? Hoje ele fez um gol ali importante para abrir o placar, para destravar mais ainda o jogo. E cara, não tem muito mais o que falar, assim, né? Eu acho que destacar o Cristaldo, destacar o Dodi, o Gustavo Martins, os guris entraram, o Natan eu achei ainda um pouco meio freio de mão puxado, esse Gustavo Nunes aí eu ainda acho que vai dar muito bom, ainda acho né, que a coisa vai ser bonita ali para aquele lado. O JP Galvão não consegue jogar no Grêmio Futebol Porto-Alegrense, isso parece estar estabelecido, assim, não, às vezes não é nem assim brilhar, não estou mais falando em brilhar, ele não consegue jogar futebol, ele não consegue o mínimo, né, domínio de bola, participar de uma jogada, né, não digo nem assistência, eu digo participar de uma jogada que lá na frente vai ser um gol, tipo assim, tá difícil, cara, tá difícil, mas hoje, com ele em campo, pelo menos ali chamando marcação, cumpridor ali de orientações táticas, como o Renato gosta, pelo menos ele participou de uma vitória importante ali de um time que esteve muito bem em campo. Vamos acompanhar, né? Tem muita água para rolar debaixo da ponte. Tem um Cuiabá no sábado ali pela frente e logo em seguida um Estudiantes em La Plata. Essa vitória é muito importante para dar confiança, para melhorar o clima até do próprio sábado na arena, para melhorar tudo e para a gente conseguir respirar e planejar as próximas peleias que virão pela frente. Feito? Era mais ou menos isso. Falou, abraço.